Aqui é o canal Endura, onde a gente fala dos desafios da longevidade, tanto pelo lado da saúde quanto pelo lado dos investimentos e do planejamento financeiro. Eu sou André Massaro e eu sou o responsável pelo lado planejamento financeiro aqui do canal, e neste vídeo eu vou falar sobre um assunto que todo mundo gosta e se interessa: a renda passiva. Eu digo que todo mundo gosta porque em mais de 30 anos de atuação profissional em finanças eu nunca vi uma pessoa sequer dizer que não gosta da ideia de ganhar dinheiro enquanto dorme. Nunca vi alguém dizer: eu odeio renda passiva, eu não quero ter renda passiva, eu quero morrer trabalhando. Bem, talvez você seja a pessoa que vai confirmar que para toda regra existe uma exceção, mas se você, por acaso, é essa pessoa que não gosta de renda passiva, escreve aí nos comentários por que você considera uma coisa ruim. E se você gosta, escreve também. Renda passiva é associado com a ideia de ganhar dinheiro enquanto você dorme, ou ganhar dinheiro sem trabalhar. É uma forma interessante de definir, mas como toda definição em poucas palavras, ela acaba deixando informação importante pelo caminho. Vamos definir renda passiva como fluxo de dinheiro recorrente gerado com mínima ou nenhuma intervenção contínua da pessoa que recebe essa renda após o investimento inicial de capital, tempo ou esforço. Ela envolve ativos ou sistemas que, uma vez adquiridos ou configurados, continuam a gerar receita sem a necessidade de um trabalho ativo e constante. Ao contrário da renda ativa, onde se troca tempo por dinheiro, como em um emprego tradicional, a renda passiva maximiza a eficiência do capital e das operações para produzir retornos automáticos, mesmo enquanto a pessoa que recebe essa renda não está diretamente envolvida. Essa definição capta tanto a essência de passividade no sentido prático, mínimo esforço contínuo, quanto a ideia de retorno recorrente, que é o objetivo fundamental para aqueles que buscam essa forma de renda, especialmente para a aposentadoria. E o modelo de aposentadoria idealizado pela maioria das pessoas é aquele modelo em que a pessoa efetivamente para de trabalhar, ou pelo menos elimina completamente a necessidade de trabalhar. Ela pode trabalhar se quiser, mas não precisa daquela renda profissional para viver. Para ter renda passiva, você precisa ter um ativo ou sistema que seja gerador de renda passiva, e essas coisas precisam ser construídas. A renda passiva não se gera do nada. Quem tem renda passiva ou construiu esses geradores de renda passiva, ou então se beneficia de geradores de renda passiva construídos por outras pessoas. É o caso de herdeiros. Para falar dos geradores de renda passiva, vamos falar do principal deles, que é a própria Previdência Social. A Previdência Social, a despeito de todas as críticas e dúvidas que existem em relação a ela, é uma geradora de renda passiva. A gente constrói aquela fonte de renda ao longo da vida por meio das contribuições, e uma vez que aquilo se torna um benefício, a gente recebe de forma vitalícia e sem precisar fazer mais nada. Pelo menos é assim que funciona com o modelo atual. Já na previdência privada existem alguns modelos, tanto na previdência aberta quanto fechada, que geram renda vitalícia, mas isso não é uma regra. Saindo então do universo da previdência, podemos dizer que temos três grandes grupos de geradores de renda passiva: os ativos financeiros, os ativos físicos e os ativos intelectuais. Vamos começar com os ativos financeiros. Ativos financeiros são aqueles ativos que são negociados no mercado financeiro. Nem todos são geradores de renda passiva, mas daqueles que são, os mais conhecidos são os títulos de renda fixa que pagam juros periódicos, aquilo que no jargão se chama de cupom, as ações pagadoras de dividendo e os fundos imobiliários. Para ter uma ideia do quanto dá para ganhar de renda passiva com cada um deles, a gente pode usar as referências do próprio mercado. No caso dos títulos de renda fixa, uma boa referência é a taxa de juros dos títulos públicos, que são negociados no Tesouro Direto, indexados à inflação, os famosos Tesouro IPCA. A parcela fixa desse título é uma boa referência de ganho, lembrando que é preciso considerar o efeito dos impostos. No caso das ações e fundos imobiliários, a métrica padrão de renda é o Dividend Yield, que é o quanto que a ação ou fundo distribui de dividendos anualmente em relação ao seu preço de mercado. Tanto no Brasil quanto no resto do mundo, um dividend yield no intervalo de 5 a 6% ao ano é considerado um bom número,
Lembrando que, no momento, o Brasil é um dos poucos países que não cobra impostos sobre dividendos, mas isso deve mudar no futuro próximo. Então, como estamos falando de planos de longo prazo, é prudente considerar o efeito dos impostos nos dividendos, ainda que eles não existam neste momento. A segunda categoria são os ativos físicos, e o mais comum são os imóveis. Gerar renda passiva por meio do aluguel de imóveis é uma estratégia notoriamente consistente e tem bastante gente que acumula imóveis ao longo da vida para viver de aluguel. Alguns podem argumentar que os imóveis não são uma renda exatamente passiva, pois podem dar alguma encheção de saco com manutenção e inquilinos problemáticos, mas ainda assim, imóveis para aluguel são considerados um gerador de renda passiva. Existem várias pesquisas de preço de aluguel para imóveis de diversas características em diversas cidades do Brasil que podem dar uma referência de quanto dá para ganhar. Esses ganhos tendem a flutuar um pouco conforme as condições econômicas, por isso é bom acompanhar essas pesquisas periodicamente. Existem outros ativos físicos geradores de renda, como máquinas para arrendamento, mas o mais comum entre pessoas físicas são os imóveis. A terceira categoria são os ativos intelectuais. Aí entra aquelas coisas que a gente cria e que têm valor. É uma categoria um pouco menos comum, mas envolve coisas como músicas, livros, e-books que geram direitos autorais, inventos em geral e tecnologias que geram royalties e as chamadas propriedades online, como blogs e canais de vídeo como este aqui, que podem gerar renda. Se você procurar por conteúdos de renda passiva na internet, você vai ver que essa categoria é de longe a mais superestimada. As pessoas falam que você pode criar um canal de vídeos, um blog, escrever um e-book, criar um curso online, é só colocar para vender e vai chover na sua horta. Em teoria isso é possível, você pode escrever um e-book, criar uma página de vendas na internet e ele vai se vender sozinho enquanto você viaja pelo mundo curtindo os milhões que você ganha online. Mas na vida real as coisas não costumam ser bem desse jeito e você pode descobrir que ganhar dinheiro na internet é tudo menos passivo. Porém, nunca se sabe. Se você for uma pessoa particularmente talentosa, pode criar uma música de sucesso, escrever uma história que vira um filme de Hollywood ou criar alguma nova tecnologia que vai revolucionar o mundo. E aí pode ser de fato a última vez que você faz algum esforço na vida e daquele momento em diante é só alegria. Se você não tem esses talentos, existem hoje instituições de investimento que oferecem a oportunidade de investir nos chamados ativos alternativos, que incluem, entre outras coisas, royalties e direitos autorais sobre obras artísticas e intelectuais. Mas é um tipo de investimento mais diferente e com a sua complexidade, então é bom que se estude bastante o assunto antes de colocar dinheiro. Mas enfim, é possível se aposentar vivendo de renda passiva? Sim, certamente é possível e tem até que bastante gente que faz isso e sem incluir a previdência nessa conta. É realista se aposentar vivendo de renda passiva? Bem, aí já vai depender um pouco de qual é a sua expectativa. No mundo das finanças e dos investimentos, que é de onde eu venho, é notório que a maioria das pessoas tende a superestimar os retornos que são possíveis de se obter e a subestimar os efeitos da inflação, dos impostos e outros custos. Ao longo da minha vida profissional, eu já perdi a conta de quantas pessoas me procuraram dizendo algo como: eu tenho R$1 milhão, quanto que eu consigo ganhar com isso? E que fizeram uma cara de decepção logo depois de ouvirem a resposta. Mas eu insisto, viver de renda passiva é possível, é viável se você se preparar para isso e é realista, contanto que você tenha expectativas adequadas. Se você tem interesse em saber mais sobre renda passiva e investimentos para aposentadoria, eu vou deixar aqui 2 sugestões de vídeos. Uma sobre os mitos da renda passiva e outra sobre os melhores investimentos para aposentadoria. Até!